A Metamorfose, o conto escrito por Kafka em 1912, conta a história de um homem que se transformou em inseto. É um alerta à sociedade e aos comportamentos humanos e é a obra que José Wallenstein elege quando lhe perguntamos qual o livro da sua vida. Eu tenho, sobretudo, os livros importantes são sempre os primeiros. São aqueles que nos abrem para o universo da literatura. Alguém disse que, acho que foi o Bruno Nogueira, eu ouvi-o dizer que, e estou completamente de acordo, que ler é viajar quase à borla. E acho que essa é a definição muito bonita. Eu vivi numa família, porque o meu pai era, além de ator, encenador, era um homem da literatura, era escritor, escreveu poesia, escreveu prosa, teatro, era um homem de teatro, e a minha mãe era uma mulher de românicas. E, portanto, era uma casa com uma grande biblioteca. Obviamente que eu comecei pelos livros da minha geração. Os 5, os 7, depois os 7, depois um bocadinho mais tarde o grande Júlio Verne, que devorei como pré-adolescente. Ia tendo os meus livros, os livros que me ofereciam, os livros que os meus pais me mostravam e que julgavam que eram os livros para a minha idade. Até que um dia eu estava aborrecido, com certeza devia ser fim de semana, não tinha nada que fazer, e entrei na biblioteca do meu pai, uma sala, assim, como esta, repleta de livros, e tirei um livro à toa, que é este livro aqui, é este mesmo livro. Abri na primeira página e o que é que eu li? Quando Gregor Samsa acordou uma manhã depois de sonhos agitados, viu-se transformado num gigantesco inseto. Isto é uma imagem brutal, não é? Aquilo para mim foi, mas o que é isto? E realmente eu peguei neste livro, levei-o para o meu quarto, lembro-me perfeitamente, e devorei-o de um ápice. É talvez um dos livros mais importantes da minha vida, porque foi aquele que me despertou para uma outra literatura que não é a literatura juvenil. Apesar de ser um livro sobre Gregor, que no fundo é um adolescente. É um livro, obviamente, do universo do fantástico, mas com esta frase lapidar, mas que depois, na sua evolução, ter em casa um inseto, um filho inseto, que é a história de uma família, um pai, uma mãe, Gregor como o filho mais velho e a sua irmã, essa sim adolescente, é a história de uma família e Gregor tem que... A mãe é doente, o pai é um homem falido e a sua irmã é uma adolescente, não trabalha. E ele era um caixeiro viajante que teve que sustentar, ainda jovem, toda a sua família. E um dia ele transforma-se em inseto. Como a família era parasita, ele transformou-se também num parasita. E, portanto, é a história de um núcleo familiar que se tem que adaptar a ter um inseto em casa, que é uma coisa bastante aborrecida. E, portanto, é a história de Gregor, de inseto jovem até à sua decadência e a adaptação de uma família tendo esse monstro em casa até à putrefação e à morte. E no fim, e é a última imagem lindíssima deste livro, é a irmã linda, resplandecente, transformada numa espécie de bicho da seda, uma imagem branca. É sem dúvida um dos livros que me abriu para uma literatura adulta. A Metamorfose de Kafka, uma obra que deve ler. Nós temos 10 exemplares oferecidos pela Editorial Presença para as 10 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a nacionalidade de Franz Kafka? Já sabem que as participações devem ser enviadas para lermais.lermelhor@filbox.com. Não deixem de concorrer. Boa sorte e até amanhã.
programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura e Câmara Municipal do Funchal.